Meus queridos, ninguém se mexe. A Larissa Rodrigues está chegando também para se somar ao nosso time, porque agora a gente tem conversa importante. Em seguida, a gente exibe a íntegra da entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva para a CNN Internacional. Lula falou com Cristiane Amanpour, uma das maiores e mais respeitadas jornalistas do mundo. Agora, nós falamos aqui com um dos principais governadores, ele que está sendo cortejado a, digamos, ter uma relação mais do que republicana e sim próxima, talvez até amigável, de base, de apoio. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, alvo dos cortejos do governo federal. Oi, governador, fala com a gente direto do seu gabinete, me ouve bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Dani, ouço muito bem, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Ô, governador, eu não vou começar amaciando, não. Eu quero saber se tem possibilidade de o senhor avaliar proximamente, num futuro próximo, uma mudança de partido para algo que esteja menos atrelado a um grupo bolsonarista radical e mais atrelado a uma discussão de centro e de políticas de centro com o atual governo. Tem chance de o senhor sair do PL? Dani, a princípio, chance, eu não tenho por que fazer nenhuma migração partidária agora, não está no meu radar, nem na minha intenção trocar de partido. Eu fico no PL, até porque eu entrei no PL antes ainda que o próprio presidente Bolsonaro. Eu sempre disse, e eu tenho agido como um governador do diálogo, como alguém que sabe respeitar todos, mas como alguém que tem as suas posições firmes. Então, eu não sou uma pessoa que eu fico trocando de lado o tempo todo, e o meu lado, muito firmemente, é o que eu sempre disse, é o povo do estado do Rio de Janeiro. Tudo que eu tiver que fazer para defender o povo do meu estado, eu farei. Por isso, na eleição eu tive uma posição sim, trabalhei muito pela minha posição, não saímos vitoriosos, e agora o que a gente tem é a obrigação de defender o povo desse estado e trabalhar com quem lá estiver, com educação, com presteza, e é assim que eu tenho feito, trabalhando, olhando o meu povo e cumprindo a promessa que eu fiz, que é cumprir a Constituição e defender o povo do estado do Rio de Janeiro. E o convite do PSD, governador, como é que o senhor recebeu? O senhor fala, eu não tenho motivo para migrar de partido agora, mas esse cortejo existe. E existe essa coisa de tentar trazer o senhor para algo que tenha mais a cara dessa conduta que o senhor externou na prática ao longo dos mais de 2 anos, né, que teve como governador e depois reeleito durante a campanha. O senhor nunca se deixou atrair para o discurso radical. Esse movimento, o senhor vê como esse convite do PSD e as pessoas dizendo, Castro, vem para cá onde você consegue fazer uma política num partido que tem mais a sua cara de fazer política? Olha, o convite, eu queria, na verdade, agradecer todos os convites que eu recebi. Recebi o convite, sim, do prefeito Eduardo Paes para ir para o PSD, mas também recebi do presidente Baleia Rossi para ir para o MDB, recebi do Ciro Nogueira para ir para o PP, recebi do Marcos Pereira para ir para os Republicanos, recebi do Antônio Rueda para ir para a União Brasil, recebi do Paulinho da Força para ir para o Solidariedade, recebi também hoje da Executiva Estadual para ir para o Podemos, recebi todos os convites, agradeço a todos eles, mas eu sempre conheci o Valdemar da Costa Neto como presidente do diálogo, como alguém capaz de fazer política. Então, não tenho por que sair do meu partido. Meu partido não me proíbe em nada de fazer a política que eu acho a mais adequada. Nunca tive uma pressão para nem bater em alguém ou fazer. Acho que papel de oposição em situação é um papel que quem tem que fazer é o Congresso Nacional, são os congressistas. Quem está na gestão tem que gerir, tem que trabalhar e tem que se relacionar democraticamente para que a gente possa melhorar a vida da população. E eu não tenho nada, nunca tive e não tenho dúvida, não terei nenhuma pressão do meu partido
para não fazer aquilo que tem que ser feito para defender o povo do meu estado. E aí, governador, eu vou passar a palavra para os meus colegas, todo mundo quer falar com o senhor, claro, mas antes para fechar essa nossa primeira rodada aqui, a gente estava falando, o senhor conseguiu acompanhar um pouquinho a entrevista do Lula para a CNN americana, na qual ele detalha o que ele chama de tentativa de golpe. Muitos deputados do seu partido, do PL, chamaram para essas manifestações, o senhor sabe. Muitos deputados do seu partido foram ali durante os atos criminosos, né, às redes sociais expressar algum tipo de solidariedade ou de euforia. Causa constrangimento, governador, para o senhor, de novo, e eu faço a pergunta com a tranquilidade de quem afirma que o senhor nunca coadunou nem em discurso com esse radicalismo. E é exatamente por isso que eu posso perguntar. Causa constrangimento ver, o senhor diz, o meu partido não me impede de tomar nenhuma posição que seja correta para o Rio. Ok, mas tem constrangimento de cerrar a fileira com esse tipo de pessoa, gente que defendeu o crime, granada explodindo dentro do Supremo Tribunal Federal, depredação do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto? Dani, eu fui o primeiro governador, segundo a minha equipe, do Sul e Sudeste, a repudiar todas as ações criminosas. Mas também fui o primeiro a dizer que a gente tem que saber fazer uma diferença grande dos criminosos para os manifestantes. Assim como aqui no Rio, sempre falaram da questão dos black blocs, que depredavam tudo e sempre foram ligados a partidos de esquerda, a gente tem que saber fazer essa separação madura de gente que foi naquele dia só para fazer o seu protesto, de que não tinha a intenção de depredar nada e quem se utilizou de um protesto para cometer crime. Esses são criminosos, esses não são manifestantes, esse é gente que foi lá para depredar patrimônio público, para fazer baderna, e essa turma eu sequer chamo de manifestante. Eu acho que defender uma manifestação democrática, justa, isso é correto. Agora, defender bandido é tão criminoso quanto. E eu repudio completamente, inclusive quem defende bandido. Quem defende bandido, tão bandido é quanto. E isso, se inclusive tiver no meu partido, eu também sou contra, caso tenha alguém que esteja defendendo. E partido é exatamente isso. São também cabeças diferentes que estão ali, mas que nem sempre concordam com tudo. Eu não concordo com tudo que algumas pessoas possam defender ou dizer, mas eu escolhi o PL para seguir a minha trajetória e até agora, da minha perspectiva, eu não tenho realmente por que sair. O presidente Valdemar, toda vez que eu conversei, eu fui ouvido, eu pude fazer o debate, inclusive até mesmo algumas vezes que eu fui acusado de estar de um lado ou de outro, eu sempre fui a pessoa que levantei que nós temos que ter a tranquilidade para fazer os debates. E, repito, quem tem que fazer oposição ou ser situação são os congressistas. O governador tem que governar e se relacionar para poder defender o povo do seu estado. Eu sou governador do estado, não sou congressista. Perfeito. Leandro Rezende, a gente roubou ele do senhor, hein, governador? Tirei Leandro Rezende do Rio de Janeiro, está aqui comigo agora em São Paulo, agora vai poder matar a saudade da terrinha, de alguém que tenha seu sotaque, Leandro. Ontem eu chamei ele fiz uma brincadeira aqui, confundi ele, mesma coisa que eu fiz com o senhor, né? Errei o time. Leandro é vascaíno doente, tratei como flamenguista, ele quase me deserdou. Vai lá, querido, o governador está à disposição. Ele vem pro carnaval aqui. Pior que ele vai mesmo. Pra matar a saudade. Com certeza, governador, estaria aí no carnaval. Obrigado por estar conversando com a gente. Obrigado por estar conversando com a gente aqui na CNN. Governador, na eleição para a Alerj, o senhor e o ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram em lados opostos, né? O senhor apoiou o Rodrigo Bacelar, que se elegeu, e o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou o Jair Bittencourt, que acabou tirando a sua candidatura. Isso não gerou um problema dentro do PL, né? O senhor e o ex-presidente Bolsonaro em lados opostos. Isso está resolvido internamente? Como é que ficou essa situação interna dentro do PL? É legal explicar isso, Leandro, porque as duas candidaturas conversaram comigo, sempre deixaram claro que não era nada contra o governo. Eles tinham uma divergência de ocupação de espaços na mesa diretora e nas comissões,
e a cisão aconteceu pela bancada, que é uma bancada muito grande, acabar não tendo se entendido nessa questão. A partir disso, a gente pode divergir, a gente pode convergir, tem hora que a gente vai pensar igual, tem horas que a gente vai pensar diferente. Dizem que o presidente Bolsonaro ligou para alguns deputados. Eu não tenho problema algum com isso. Eu sempre disse, o deputado Bacelar, o dia que ele foi lançado candidato a deputado, foi numa reunião de bancada, na qual eu estava presente, e foi de uma forma extremamente democrática. Depois outro grupo quis fazer essa cisão e colocar a posição de insatisfação deles. Acho que isso é totalmente dentro da democracia. E o mais bonito ainda é que antes do dia da eleição, eles conseguiram se entender e formar uma chapa única. Então, acho que o PL deu essa amostra aí de maturidade, soube lançar um candidato, depois soube ter a divergência e souberam fazer o diálogo para marcharem juntos em chapa única. Lembrando que o deputado Rodrigo Bacelar teve voto dos 17 deputados da bancada. Isso, sinceramente, mostra uma maturidade, não deixa ferida nesse sentido de bancada nenhum. Acho que tem algumas coisas, enquanto executiva, que nós vamos precisar ajustar, que acabaram não ficando tão democráticas, mas também é até bom que quanto antes a gente consegue resolver os problemas, mais facilidade a gente tem para caminhar. Lê? Governador, hoje o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram mais uma operação contra o Rogério de Andrade, contra Aventor, e é um dos principais investigados hoje por ser o mandante, né, supostamente o mandante da morte da vereadora Marielle Franco. O senhor aceitou a ajuda da Polícia Federal dada pelo Flávio Dino para colaborar na investigação desse crime. Pelo que o senhor acompanha da investigação e por esse envolvimento da PF, dá para o senhor dizer hoje, garantir que a solução para esse crime vai ser dada, sobretudo agora que o governo mudou e a irmã da Marielle Franco é ministra de Estado também? Ô, Leandro, deixa eu lembrar, eu fui colega da Marielle, eu era vereador quando aconteceu o assassinato dela. Quando o ministro Flávio Dino fez a declaração, eu imediatamente liguei para ele, falei que a ajuda era bem-vinda, mas existe aqui uma polícia civil que para ela não interessa se irmã, pai, mãe, é parente ou não é. A investigação ela é tratada com toda a seriedade. A Aniele sendo uma figura comum ou sendo uma ministra de Estado, eu assim categorizo aqui, eu digo categoricamente, não muda em nada o rumo de investigação alguma, não muda em nada a nossa ânsia, o nosso anseio de resolver a investigação, de poder achar o mandante da Marielle, e eu garanto, estamos trabalhando para resolver o caso. É um caso muito complexo, tanto que já passaram, eu sou o terceiro governador com esse inquérito ainda, com esse caso ainda em aberto. Tem Ministério Público, a Polícia Federal já se envolveu, tentaram federalizar, não conseguiram. Enfim, muita gente já passou por esse caso e se fosse um caso de fácil resolução, já teria sido resolvido. O afinco, ele é o mesmo e, repito, com todo o respeito que eu tenho a Aniele Franco, mas ela ser ministra ou não, em nada muda a nossa vontade e o nosso trabalho para resolver, porque aqui há uma valorosa polícia civil, homens e mulheres que trabalham independente se alguém da família é personalidade pública ou não. Esse é um caso, gravíssimo, inclusive para a democracia, quando uma parlamentar no exercício do mandato é assassinada como foi, e tem toda a nossa diligência e a nossa seriedade para resolvê-lo. Governador, vou pedir para o Edu Petrelli jogar o senhor aqui na nossa tela, no nosso telão. Quero te agradecer a entrevista. E olha, se o senhor mudar de ideia, né, e mais aí proximamente decidir aceitar algum dos inúmeros convites que recebeu, conta pra gente. Contarei, pode deixar. Mas eu estou muito feliz no PL, viu? Queria deixar registrado aqui que não há intenção alguma de troca. E se não houver nada extraordinário, a tendência toda é que eu permaneça. Obrigada, governador Cláudio Castro, aqui no CNN 360.